Oi pessoal, tudo bem? Estou eu aqui de novo, vamos continuar as nossas aulas remotas. Lembrando, estou usando a apostila de vocês, tá? Hoje a gente vai começar o módulo 5, que é a Primeira Guerra Mundial. E já passamos, né? Módulo 1, módulo 2, módulo 3 e módulo 4, que foi História do Brasil República. E agora a gente vai estar em História Geral, com a Primeira Guerra Mundial, tá? Lembrando, não adianta só a minha aula, vocês precisam fazer exercício, vocês precisam ler a apostila, até porque o início da Primeira Guerra, as causas que vão ocasionar na Primeira Guerra, elas são complicadas ao primeiro momento, assim, elas vão parecer um pouco, peraí, não entendi, é Sérvia, é Bósnia, é nacionalismo, é eslavismo, então são muitas informações, então vocês precisam ler também, fazer os exercícios e assistir as minhas aulas também, claro, né? Certa vez? Então, bora lá! Seguinte, não vou começar falando assim, a Primeira Guerra Mundial ela aconteceu com o estopim do Francisco Ferdinand. Não é bem assim. Na verdade, para a gente entender a Primeira Guerra Mundial, a gente tem que voltar um pouquinho atrás e entender o contexto do final do século XIX e início do século XX. O que a gente tem dentro da Europa nesse momento? Os países industrializados, europeus, mais os Estados Unidos e mais o Japão, eles querem mercado consumidor, eles querem matéria-prima, eles querem mão de obra barata para lucrar, porque a ideia é essa agora, né? Então o que eles vão começar a fazer? Eles vão se mobilizar para dominar o continente, dominar e explorar o continente africano e o continente asiático, com aquela crença de que esses continentes a gente precisa cuidar, civilizar e etc, mas a gente sabe que o objetivo deles maior era o lucro em cima dessa região e dessas populações, tá? Isso a gente chama de imperialismo. E aí a gente vai ver, muitos livros vão dizer assim para vocês, olha, uma das causas da Primeira Guerra Mundial foi o choque de imperialismos. Como assim, Mário? São os países imperialistas, principalmente Inglaterra, França, o Império Alemão, que estão se estranhando e disputando territórios dentro do continente africano e asiático. Tá? Então eles começam a se estranhar. Então, para muitas pessoas, muitos historiadores, um dos motivos para a Primeira Guerra Mundial eclodir foi o choque de imperialismos. O meu cachorro está embaixo de mim aqui. Então foi o choque de imperialismos, tá certo? Além da questão do imperialismo, a gente vai ter o chamado revanchismo. Mário, o que seria o revanchismo? Né? O revanchismo seria, já de novo, século passado, século XIX, disputas no passado entre, por exemplo, Alemanha e França, né? Na qual não era nem Alemanha, era Prússia na época ainda. Houve uma guerra entre eles, a Prússia, que depois da virar Alemanha, o Império Alemão, vence esse conflito e acaba pegando terras da França. E aí a França vai dizer, olha, um dia eu vou me vingar porque eu não gosto de ti. Então, tem essas tensões chamadas revanchismos, né? Que é essa sensação de um dia eu vou me vingar, estou esperando o momento. Então, eu tenho o imperialismo, choques de imperialismos, eu tenho os revanchismos, e aí tem uma questão muito importante que são os nacionalismos. Existia uma ideia de que todos os povos de origem, por exemplo, eslava, deveriam ser protegidos e cuidados pela Rússia, pelo Império Russo, né? Claro, isso é uma desculpa também para poder dominar e expandir o território, né? Então isso a gente chama de pan-eslavismo. E existia também o pan-germanismo, que é essa mesma ideia, só que com o povo de origem germânica. Quem é que quer meio proteger os povos de origem germânica? A Alemanha, o Império Alemão e a Áustria-Hungria. Então a gente tem aí esses nacionalismos. O uso do nacionalismo vai ser muito importante. Aquela sensação de, pela minha nação, eu preciso lutar, vou me alistar na guerra, vai ser muito usado também para isso, né? Mas aí eu tenho alguns dos fatores aí para a eclosão da Primeira Guerra Mundial. Beleza. Então, falei para vocês o revanchismo, falei para vocês do choque de imperialismo e falei para vocês desses nacionalismos. Um chamado de pan-germanismo, que aí quem cuida, quem protege, entre aspas, é principalmente o Império Alemão, e o pan-eslavismo, que é uma ideia de eu vou proteger,
eu vou cuidar de todos os povos de origem eslava. E quem é que faz quem é que quer proteger e se sente no direito de proteger é a Rússia, tá? Então eu tenho esses dois aí. Beleza. E o mais importante aí nesse meio, que existem disputas internas, tá? Lembrando, vou falar agora de uma coisa e eu vou retomar o porquê que eu tô falando disso, né? Em 1878, a gente vai ter o Congresso de Berlim. E nesse congresso, a Bósnia ela vai ficar sob o controle de Viena, Império Austro-Húngaro. A Bósnia vai ficar sob o controle de Viena. Bósnia era um território de origem eslava, tá? Que ia ficar agora sob controle de uma nação que é de origem germânica. Então já vê aí de novo o nacionalismo. Olha a atenção, né? Claro, vários grupos extremistas e tal, né, nacionalistas da Bósnia vão ficar pé da vida com essa situação, né? Pô, como assim a gente vai ficar sob a tela de uma galera estranhona? Ok, fechou, para aqui. Então lembrem-se, a Bósnia ficou sob o domínio da região, né, de Viena, o Império Austro-Húngaro, tá? Dá pausa aí. Só que nesse meio tempo, o mais bizarro é que a própria população europeia, ela não está se dando muito conta do que está acontecendo, né? Por detrás, vamos assim dizer, da cortina. Para eles está tudo muito oba-oba, tanto é que é chamada essa época de Belle Époque, momento áureo, momento que a galera tá de boa, até porque eles tinham a crença de que, nossa, que o progresso estava levando eles pro ápice da humanidade, que, nossa, olha só quanta coisa a gente já criou, quanta coisa a gente está fazendo, a humanidade está evoluindo, entre aspas aí. Eles acreditavam muito nessa ideia do progresso, então eles estavam muito oba-oba. Só que por trás das cortinas, enquanto a galera estava nesse cenário perfeito de Belle Époque, as nações, elas já estavam se preparando, já estavam se armando para uma possível guerra. Por isso esse momento a gente chama de paz armada, porque aparentemente estava tudo oba-oba. Mas por trás a gente tem várias tensões. Tanto é que desde o século XIX, os países eles já tinham acordos entre eles, né? A gente vai ter a formação dos acordos, como a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança, ela não é da Primeira Guerra Mundial, elas já existiam, tá? Elas já existiam. Mário, o que são essas alianças aí que tu está falando? São as alianças entre os países. Tríplice Entente, né? Primeiro vem a Entente Cordial, depois vira Tríplice Entente, onde vai ter as nações ali na Tríplice Entente. Inglaterra, a França e a Rússia, né? A Rússia é a última a entrar, que forma a Tríplice Entente. E do outro lado a gente vai ter a Tríplice Aliança, que é a Alemanha, Império Austro-Húngaro, né? E a Itália, que estava ali, mas não estava, né? Ela não estava se sentindo muito à vontade. Essas alianças, elas já eram uma forma também de começar a se organizar e pensar numa possível guerra. Então, os meus amiguinhos da Tríplice Aliança, por exemplo, né? Eles pensam assim, olha, se rolar guerra, todos nós vamos nos envolver. Todo um vai proteger o outro. Do mesmo lado, a Tríplice Entente falou a mesma coisa. Olha, se um entrar na guerra, todos entram. É quase três mosqueteiros, né? Um por todos, todos por um. Era um acordão entre eles que já estava surgindo. Então, esse contexto, aparentemente, de paz, ele já estava se preparando para uma guerra. E aí o nome Paz Armada, né? Fechou. Quando é que tem o estopim, né? A gota d'água? Porque eles já estavam preparados para a guerra. Faltava uma razão para começar a guerra, assim, um motivão. E aí vem o estopim. O assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando no dia 24 de junho de 1914. O Francisco Ferdinando, que era da Áustria-Hungria, ele vai fazer uma visita na Bósnia, na capital da Bósnia, com a sua esposa, e ele vai acabar sendo assassinado. Nas investigações, Francisco Ferdinando, ele é da Áustria-Hungria. Ele vai visitar a Bósnia. Lembram lá que eu falei para vocês dos nacionalismos? Falei para vocês do pan-germanismo, Áustria-Hungria, e do povo da própria Bósnia, por exemplo, que eles são o quê? Eles são eslavos, né? Pan-eslavismos. Então, olha aí, o arquiduque da Áustria-Hungria visita a Bósnia, que estava sob domínio da Áustria-Hungria. Nessa visita, ele é assassinado. Nas investigações, foram uns caras lá, extremistas da Sérvia e tal. E aí começa a movimentação.
o que vai acontecer, né? O que a gente vai ter? O Império Austro-Húngaro, né? Que é a Áustria-Hungria, declara guerra, tá? Vai declarar guerra à Sérvia. A Sérvia, ela é o quê? Ela é eslava. Quem é que protege os eslavos? A Rússia. A Rússia fala, não, se entrou em guerra com a Sérvia, eu vou entrar em guerra também a favor da Sérvia. E aí a gente tem a movimentação e a formação aos poucos, quer dizer, é acionado as alianças, Tríplice Entente e Tríplice Aliança começam a se posicionar e começar a participar da guerra. E aí a gente tem, um mês depois da morte do Francisco Ferdinando, o início da Primeira Guerra Mundial. Então, peraí, Mário, como é que foi a treta toda? Eu tenho, basicamente, a morte do Francisco Ferdinando da Áustria-Hungria, por um cara que tinha uma pegada mais ligada ao pan-eslavismo, e aí começa todo o movimento, estoura. Ah, essa então foi a grande causa da guerra. Não. As causas eu falei antes. Isso foi um estopim para o início da guerra. Eles já estavam preparados, eles estavam se preparando para uma guerra. Só que a outra crença que vai cair por terra é a crença de que a guerra ia ser muito rápida, durar meses. Isso eles vão ver que não vai ser. Basicamente a gente fala, alguns falam que a Primeira Guerra Mundial ela tem 3 momentos, 3 fases, que é a primeira guerra de movimento, depois guerra de trincheiras e depois no final guerra de movimento de novo. Outros falam só guerra de movimento e guerra de trincheiras, né? Mas a princípio seriam 3 fases aí: guerra de movimento, guerra de trincheiras e guerra de movimento de novo. Mário, o que é isso? A guerra de movimento é essa coisa mais de avançar, e o maior exemplo é a Alemanha, que vai tentar invadir a França pela Bélgica, mas não vai conseguir, e inclusive é por isso que a Inglaterra fala, não, vou entrar na guerra, porque ninguém vai mexer ali com o povo, com a Bélgica e tal. E aí eles não conseguem. É um momento rapidinho mesmo, só em 1914, essa guerra de movimento, que é uma tentativa de invasão mais rápida, mais ágil, não funciona. A partir daí a gente vai vendo uma diminuição do ritmo do avanço, e aí a gente vai ter um movimento que é uma outra fase, que é a guerra de trincheiras, que é o quê? Eu cavo valas enormes, quilométricas assim, onde ficam ali os soldados tentando combater o outro lado, que também está numa trincheira, a trincheira inimiga, e eles têm um combate. Isso se chama guerra de trincheiras, né? E, inclusive é um momento muito traumático para muitas pessoas que tiveram nas trincheiras e sobreviveram a elas, porque era muito complicado estar dentro de uma trincheira e ficar naquela situação ali, de questões de higiene, de saúde e mesmo de sanidade, né? Então eu tenho essa fase da guerra de trincheiras. Uma coisa bem importante, em 1914, lembra que eu falei para vocês sobre as alianças e que a Tríplice Aliança, a Itália estava, mas não estava muito bem nesse grupo, porque ela não se dava muito bem com o Império Austro-Húngaro. Então a Itália vai acabar fazendo um acordão e vai ir para o lado da Tríplice Entente, né? Ela vai dar uma viradinha para o lado. Aí ela vai para o outro lado da guerra. Em 1915 ela participa, então ela se torna participante do lado da Tríplice Entente. E em 1917 vai ser um ano muito delicado e com acontecimentos muito importantes. O primeiro deles, a entrada dos Estados Unidos na América. Eles estavam isolados, eles não queriam se envolver, aquela coisa toda, mas eles vão acabar tendo que entrar na guerra por algumas razões. A primeira delas é um ataque, né, de um submarino alemão a um navio americano. Também tem a questão que era muito preocupante para os Estados Unidos, se a Entente perder, a gente vai perder muita grana, porque a gente também investiu muito capital com eles, uma questão econômica, e uma preocupação porque tinha uma aproximação entre México e Alemanha, né, Império Alemão. Então, os Estados Unidos falam, não, a gente tem que se posicionar nessa guerra. E aí eles entram do lado da Tríplice Entente. Então, a Tríplice Entente, ela começou as principais, né, a gente vai ter a Inglaterra, a França, que já estavam. Nós vamos ter a Rússia, o Império Russo, mas já vou falar para vocês sobre ele. E agora a entrada dos Estados Unidos. E a Itália que estava lá, né? Nesse mesmo ano de 17, em novembro de 17, a gente vai ter uma baixa dentro da Tríplice Entente, que é a saída da Rússia. Por que a Rússia vai sair? Vai para outro lado? Não. A Rússia estava com problemas internos, que inclusive depois a gente vai tratar no próximo módulo. Que é a chamada Revolução Russa, em 17, ou Revolução Socialista, ou Revolução Bolchevique, que foi basicamente o povo lá, os trabalhadores tomando poder, tiraram o czar do poder e etc, e fizeram uma revolução dentro da Rússia. E, na crença deles,
só poderiam reconstruir essa nação se não estivesse em guerra, para poder se voltar para a reconstrução dessa nação e essa mudança a partir da Revolução. Então, a Rússia sai da guerra em 17 e em março de 1918, eles assinam um acordo saindo da guerra, né, com a Alemanha, o Tratado de Brest-Litovsk, que é um acordão entre Rússia e Alemanha, dizendo que a Alemanha aceitava a saída da Rússia da guerra, com a condição que cedesse territórios aos alemães. E a Rússia fez isso, né? Então, qual a razão para a Rússia sair da Primeira Guerra Mundial? Ela sai porque ela estava com questões internas a serem resolvidas pós-Revolução Russa. E aí a gente tem a assinatura do Tratado de Brest-Litovsk, que é o tratado, então, que a Alemanha aceita a saída da Rússia com a condição de terras, né? De terras à Alemanha. Beleza, ok. E a entrada dos Estados Unidos foi fundamental sim para a Tríplice Entente, porque primeiro que eles estavam entrando já no... A galera estava cansada, anos de guerra, aquela coisa toda, um caráter mundial, né? E os Estados Unidos entram em 17 e com um gás total, com muita gente, mais de 1 milhão de soldados, uma coisa muito louca, e aí eles meio que retomam essa guerra de movimentos, né? E aí aos pouquinhos vão conseguindo vencer a Tríplice Aliança. A gente tem a assinatura, né, em 18 aí do armistício, para cessar a paz mesmo, e o mais louco é o pós-guerra também, né? Porque com o pós-guerra a gente vai ter a assinatura do Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes, que seria um tratado de paz, né? No qual aí a gente vê como aquelas causas que eu falei lá no início para vocês da Primeira Guerra tem relação também com o pós-guerra. O que aconteceu? Precisamos fazer a paz. Sim, precisamos pensar aqui como é que a gente vai fazer e tal. O próprio presidente dos Estados Unidos na época, Wilson, ele vai propor os 14 pontos de Wilson, que seria uma coisa mais branda, com a ideia de paz sem vencedores, né? Fazendo uma coisa mais leve. No entanto, Inglaterra e França falam, não, a gente quer prejudicar a Alemanha mesmo. E aí eles criam, em 19, é assinado o Tratado de Versalhes, que é o tratado o quê? Um tratado de paz. No entanto, é um tratado de humilhação à Alemanha, porque eles colocam a Alemanha como a culpada pela guerra, proíbem a Alemanha de produção de armamento, limitam parte do exército da Alemanha, proíbem a Luftwaffe, que é a aeronáutica da Alemanha, enfim, eles queriam mesmo a humilhação da Alemanha. Lembra que eu falei lá no início as causas da guerra, e uma delas era o revanchismo, um dia eu vou me vingar? Então, tem isso, um dia eu quero me vingar da Alemanha, agora esse dia chegou. Então eu não quero paz sem vencedores e vencidos. Eu quero uma paz que me coloque lá em cima e a minha inimiga lá embaixo. E aí a gente tem essa humilhação dentro da Alemanha, que de alguma maneira vai reverberar lá na Segunda Guerra Mundial, porque o povo alemão está humilhado. E eles vão falar, um dia eu quero me vingar também. Então tem uma conexão aí entre esses dois momentos, né? O final da Primeira Guerra Mundial e também as causas da Segunda Guerra Mundial. Tem relação sim, né? Então esse Tratado de Versalhes em 1919, ele foi assinado, a Alemanha teve que assinar, e foi um tratado de humilhação. Pós-guerra a gente também tem algumas coisas como a fragmentação do Império Austro-Húngaro, né? O Império Turco-Otomano também, que estava do lado da Tríplice Aliança. A gente vai ter a criação da Liga das Nações, que seria, né, uma ONU para tentar negociação de paz, etc., que a gente sabe que não vai funcionar muito bem, mas que são tentativas aí de reconstrução, restabelecimento desse mundo pós-Primeira Guerra Mundial, esse mundo traumático, porque se antes, no início do século XX, estava todo mundo lá na Belle Époque, oba-oba, progresso e tal, agora, em 1918, a galera tá, meu Deus, olha o que o nosso progresso, olha o que o oba-oba da Europa causou. Uma carnificina, 10 milhões de mortos, fora os feridos, fora a destruição das cidades. E também lembrando, quem tá muito massa, assim, tá bem feliz de alguma maneira, né, com a situação dos Estados Unidos da América, que venceu a guerra, não foi em território dele, e estava garantido o lucro em cima das nações que ele também protegeu, que estavam na Tríplice Entente. Beleza, eu acho que eu falei um monte. Obrigada. Acho que é isso então. Um beijinho pra vocês e até a próxima. Ufa!